Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, né? Primeiro eu evoco aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Meu entrevistado hoje vem com uma pauta recheada, vamos ver se a gente dá 10 minutos para cada assunto, né, pelo menos. Né? Vamos falar, vou até arrumar aqui a gravata para receber ele, uma autoridade que você nem veio aqui no programa ainda, Marcos Teixeira, professor da Unir, ele é um monte de coisa, não, o senhor é indigenista, como é que eu vou dizer, especialista em cultos afros, agitador cultural. Não, calma, não cheguei lá, bicho. Eu me introduzido, te chamei no assunto já? Não. É meu amigo, eu vou falar bem, rapaz. Não, quando chegar talvez, eu não terminei? Bora. Então, e hoje aqui ele veio trazer de informação para nós, desse rico capital que ele tem. Vamos falar do flor do maracujá na primeira parte, que é uma coisa que eu gosto de falar. Porque, pô, pensa num cara que gosta do flor do maracujá. E a questão indígena, olha só, cheia. A questão indígena aqui no estado, essa semana mesmo, a Polícia Federal deu uma batida, levou um monte de cara preso, por quê? Porque os caras estavam lá usando a questão indígena para superfaturar, para desviar dinheiro e mandar para paraíso fiscal. E também tem a questão da educação. Né? Essa é a semana de grandes paralisações. Né? Vamos ver o que vai acontecer, né, com a educação. Agora eu descobri porque que é um comentário meu, né? Eu não sabia que o reitor da Unir era afiliado da deputada Marinha Ralph, não, da outra, agora mudou, não é a Marinha era antes. A menina do Aparício. Mariana Carvalho. Ele é o quê? Afiliado, eles foram junto no Ministério da Educação. Da Unir ou do IFRO? Não, da Unir. Não estou sabendo não. Mas o ministro falou no plenário do Congresso, quando cumprimentou ela, a fala dela, ela falou reitor. Eu entendi reitor da Unir, da Universidade Federal. Ele usou essas palavras, eu entendi dessa forma. Ele teria... Ele é complicado para a gente saber. Não, porque ele pode ter se enganado, mas ela também não ratificou, mas assim, eu entendi que é o reitor da Unir. Ela não falou a palavra IFRO em nenhum momento, nem ele. Né? Mas tá bom, então pode ser um ou outro. Mas eu acho que é o da Unir. Tá? Foi lá, levou ele pela mão no Congresso, parece que foi o que mais bem explicou que as contingências de valor. Não adianta ficar com essa cara de bravo, não. É o do IFRO, homem, que tá misturando as coisas. Tu tem certeza? Olha, absoluta não, mas eu vi não. o vídeo também e era do IFRO. Tá, mas tu viu o vídeo? Vi. Tu viu quando ele respondeu para ela? Quando ela falou. Não, e quando ele respondeu? Ele quem? O ministro. Ela puxou o saco do ministro, meio assim. Não, mas tu viu que o ministro respondeu para ela? Não. Foi ele que entregou. Foi ele que falou, que ela levou ele pela mão lá, que eles conversaram e que explicou como é que ia funcionar, que ia dar certo, que elogiou a atuação dela. Não, eu estou te falando que está na televisão para todo mundo ver. Né? Então, parabéns à deputada Mariana Carvalho por apadrinhar uma das duas instituições federais aqui e levar pela mão a esse cidadão, que é o ministro da Educação, tentando talvez salvar a educação, né, de nível público. Eu espero. Né? Até é louvável da parte dela, já que ela é ligada a uma instituição de ensino superior particular. Né? Com 2 diplomas. Né? Então, é louvável da parte dela querer ajudar, mas não vê que isso não é aquelas ajudas que
se transformam em armadilhas no futuro, mas vamos torcer para que isso tenha acontecido, porque Rondônia foi citada como um exemplo, e foi o único, segundo me lembro, e eu acompanhei a fala, horas a fio daquele ministro, tá? Eu acompanhei, que foi o único exemplo que foi dado de reitor que foi lá falar com ele. Então, eu entendi que era o da Unir, mas se não for, é o do IFO, pronto. Mas é um deles. Tá? Muito bem. Ponto. Então, é um momento estranho, né? E eu vou começar por aí por causa dessa brincadeira tua, viu? Brincadeira Seu de quê, truculento. Professor, como é que está a situação da universidade, então? Vamos lá, vamos começar Então, por aí. Diante dessa sua notícia, E vai ser antes da vinheta, tá? Que a vinheta a gente toca de assunto. diante dessa sua notícia, eu parabenizo o reitor, seja ele o professor Humbertino do IFRO, seja ele o professor Ari da Unir, porque realmente, nessa crise, nós temos que buscar alianças, temos que buscar parcerias, antes de tentar recursos extremos, que eu acredito que terminarão sendo tentados, porque a crise é muito profunda, né? Mas parabenizo tanto aos dois reitores, quanto, nesse caso, a deputada Mariana Carvalho, por tentar intermediar um diálogo que aparentemente tem se mostrado muito difícil. Não, ele falou muito bem do diálogo que teve. Esse é o primeiro reitor que vai lá dialogar, a gente já vê a dificuldade que é a crise, porque reitores, em essência, estão abertos ao diálogo e às múltiplas interpretações e visões da educação, não são pessoas fechadas. Para nós termos, em mais de 50 universidades e mais de 30 institutos técnicos, apenas um que conseguiu manter um canal de diálogo, é sinal de que as coisas estão com problemas bastante graves, né? E essa gravidade na educação, ela tem se traduzido por políticas improvisadas e desqualificantes da própria educação, né? O primeiro-ministro da educação do atual governo desqualificou a educação ao nos chamar de canibais, ao nos chamar de uma série de impropérios, né? Mas o presidente chamou de imbecil, idiota útil. O presidente da República tá fantástico isso. Alguém já foi atrás do diploma dele ser de verdade? Não faça isso não, por favor. Já tem o do Rio de Janeiro. Tivemos agora o do Rio de Janeiro ontem, que a Universidade de Harvard desqualificou também, mostrando que o diploma dele era falso. Que isso, cara? Né? E ele hoje, em protesto, fez um ato público para rasgar o diploma falso dele, como protesto a Harvard. E ainda acrescentou que ele tinha duas opções, né? Rasgar o diploma falso, como fizeram os amigos dele com a placa da filhos rua dele. Marielle Franco, no Rio de Janeiro, ou fazer como ele fez nas favelas do Rio, pegar um helicóptero e ir fuzilar a Universidade de Harvard. Eu queria ver isso. Percebeu, está na Folha de São Paulo. Eu queria ver isso. Eu acho que ele pegando o helicóptero, indo para os Estados Unidos e atirando na melhor universidade do mundo, numa das melhores. A população no Brasil. Ele fuzilou, foi um banheirinho dos evangélicos lá. Não, ele fuzilou uma tenda evangélica, se não me engano, em Angra dos Reis, mas também fuzilou a praça da favela da Maré quando os estudantes de escolas de ensino fundamental estavam saindo. Né? Tamo bem. Então, essas coisas são complicadas. Ele não apresentou a terceira alternativa, que eu acho que ele seria já mais pacificadora. Pedir desculpa podia ser a terceira alternativa dele, não, né? A terceira alternativa seria assim, tentar fazer um curso e legitimar o doutorado que ele não tem. Mas esse problema de diploma falso, me parece que tem sido uma constante também nesse governo. Tem gente que consegue diploma na goiabeira, né? O mestrado é dado por Jesus na goiabeira. Não, mestrado Pra que mestrado e doutorado, né, gente? Pra quê? Tem que estudar, né, cara? Tem gente que vai apresentar títulos que não possui, tem alguns que reprovam em matemática e depois vão dirigir o Ministério da Educação e tem que fazer conta usando chocolate, não consegue assentar a porcentagem. Quer dizer, problemas estão sobrando nessa relação do governo, que é formado por pessoas sem simpatia pela universidade, e aí a gente entende os problemas que eles têm, né, essa vontade de participar da vida intelectual, sem ter o mérito que a vida intelectual exige, e essa vingança personalizada que eles estão exercendo contra a educação, porque não é uma política de afirmação da educação, é uma política de desmanche da educação. Eu falo no caso específico aqui de Rondônia, né, onde a política de desmanche das universidades vai afetar todo o ensino superior, porque nós só temos duas instituições públicas
atuando em prol da população e oferecendo muito bons serviços. Sem dúvida. Que é a UNIR, né, que oferece formação bem qualificada a profissionais em 7 campi, né, e o IFRO, que atua nessa formação tecnológica de forma avançada e é referência nacional, né, mas tirando isso, o custo do ensino público em Rondônia é altíssimo. Vale a pena lembrar que as nossas faculdades que oferecem o curso de medicina cobram mensalidades entre R$ 7.500 e R$ 14.000 do estudante. Exato. O que reserva o ensino de ponta de linha no mercado de trabalho aos muito ricos. Né? Não deixa vaga para o pobre. Que na vizinha Guaiara-Mirim, faculdades muito bem estruturadas oferecem a 70% de seu público, que é brasileiro, o mesmo curso de medicina por R$ 4.000 ao ano. Né? Então nós temos um problema. E esse estudante de medicina, quando vem para o Brasil, tem que passar por um processo conhecido como revalida, que vai custar a ele, numa única faculdade privada que oferece o revalida aqui em Porto Velho, R$ 80.000. Mais do que ele pagaria pelo curso todo de medicina na Bolívia. Mas isso não é o pior. Se ele não fizer o revalida, ele pode exercer a medicina no Brasil desde que seja na área rural da fronteira. E também pode exercer a medicina no Mais Médico desde que seja em áreas onde os médicos brasileiros não queiram ir. O que nos deixa com um problema, eu acho que biológico ou intelectual, que é conhecer a biologia do fronteiriço e a biologia do cidadão de centros urbanos mais empoderados. Deve haver alguma diferença física que justifica um poder exercer a medicina ali e outro não poder. Então, é contra esse tipo de coisas que as universidades estão se levantando. Tem faculdade de medicina em Guaiara-Mirim, é? Tem. E de muito boa qualidade. Visite os laboratórios dessa faculdade. Porque dá para mandar em Guajara-Mirim e fazer faculdade do outro lado. Não, e você pode, fica mais caro você morar em Guajara-Mirim e atravessar todo dia, vai ficar mais caro do que você vai gastar no ano em medicina. Né? Se você pegar um barco para ir, um barco para voltar por dia, você vai gastar R$16 todos os dias. Né? Faça a soma e veja isso. Mas se você mora na própria Guaiara-Mirim, o seu custo cai lá embaixo. Exato. A nossa auxiliar lá de casa, a que foi fazer tratamento em São Paulo, paga R$1.300 para a filha estudar lá, com casa, comida Exatamente. E a faculdade. Não, e uma mensalidade, uma anuidade de R$4.000, nós não conseguimos pagar aqui nem creche. Então fica evidente que uma perspectiva de privatização das universidades no Brasil, das universidades públicas, que essa é a proposta, é muito ruim para a nossa população, porque vai fazer com que a educação fique reservada apenas aos ricos ou muito ricos. Exatamente, essa é uma questão básica. A nova ideologia, e nós aí temos que falar de ideologia, porque não existe governo destituído de ideologia. Quando se fala não à ideologia, na verdade nós estamos afirmando outro tipo de ideologia. Né? A nova ideologia dos atuais governos, pós-queda da presidente eleita, Dilma Rousseff, é uma ideologia neoliberal. Entendo. Não há problema nenhum em um neoliberal chegar ao poder pelo voto e exercer um programa neoliberal, se foi a escolha da maioria da nação. Não há problema nenhum nisso. Mas a ideologia neoliberal, ela interpreta serviços essenciais, como educação, saúde, moradia, transporte, como mercadorias. Nós entendemos como direito básico. Né? Compete ao Estado fornecer essas coisas, e principalmente a educação, que é o único caminho de tirar o pobre da extrema pobreza em uma política permanente do Estado. Você pode exercer medidas governamentais urgentes e inevitáveis, como as diversas bolsas, mas elas são só paliativas. A educação é o caminho que tira o pobre da pobreza. E é isso que a gente quer manter com essa luta na universidade. E no dia 30, agora de maio, a universidade novamente estará se manifestando contra o sucateamento, não só da própria universidade, como de todo o ensino. Quando o nosso ministro, mais uma vez, fala que vai privilegiar o ensino básico e não as universidades, é uma mentira, novamente, porque ele cortou 47% das verbas do Fundeb,
Que privilégio é esse que corta verbas essenciais, que vão atingir merenda, transporte que vão escolar, atingir limpeza e higiene nas salas de aula, que vão atingir transporte escolar? Nós temos aqui em Porto Velho distritos onde o ano letivo ainda não começou, porque não há transporte para os estudantes. terrível. Perfeito. Agora eu preciso trocar de assunto, porque senão não dá conta. Você chamar a vinheta. A Nem vinheta, precisa mais, né? e depois da vinheta vamos falar do... Mas vamos dia 30 nos manifestar a favor da educação pública. Estão Beleza. todos convidados. Vinheta, Eudes, por favor. Bom, voltei, é porque o pessoal fica conversando aqui, né? Paralelo, os caras ficam discutindo. Não tem condição. Não quero saber qual a melhor educação, eu quero saber de ter educação, porque o campeonato é ter ou não ter. Depois a gente discute o que é. Mas lá em casa tem privada, cara. É por isso Pois que te é. presto uma. Então. Tá nervoso? Não, mesmo assim eu não te garanto os acessórios. Tem papel e tudo mais. Aqui, ó. Ô, meu querido, questão indígena. Outra coisa que tem me preocupado. De maneira... Agora, essa semana, a FUNAI voltou para o Ministério da Justiça. Tá? E o Moro não queria a FUNAI de jeito nenhum lá, né? Quem queria era a Damares, porque ela gosta muito de índiozinho, né? E de floresta, com goiabeiras e outras coisas. Né? Exato. Aí o que acontece? Agora, o que representa isso? E a questão indígena, eu tenho visto que os índios estão rolando, como diz lá no sul, que nem bolacha em boca de desdentado. É de um lado para o outro, sem futuro. Né? Sendo escarrado. Eu começo citando uma coisa básica. A população indígena no Brasil, por ocasião da chegada de Cabral, era estimada em 5 milhões de pessoas. Né? A população indígena de Rondônia, quando Lévi-Strauss esteve aqui e escreveu Tristes Trópicos ao conhecer os Nhambiquara, era estimada em 1940 em 100 mil pessoas. No auge do regime militar, essa população havia caído para 2 mil pessoas. Eita. Né? E hoje nós, depois de mais de 30 anos, em processo permanente de tentar construir uma nova democracia, essa população em Rondônia está em torno de 15 mil pessoas. Então a gente vê por aí o tamanho da chacina que ocorreu. E Rondônia é muito marcante nesse quadro de chacinas contra os povos indígenas. Há o caso famoso do Paralelo 11, onde um só indivíduo envenenou 3.500 índios, né, cinta larga, e nunca foi responsabilizado pelo crime. E Rondônia também protagoniza o único caso de levar a um tribunal um genocida contra indígenas, que fazia as chamadas correrias e limpezas para instalar seringalistas, né? Mas ele foi condenado pelo genocídio de milhares de indígenas e nunca cumpriu pena. Né? Então isso já é um problema para a gente pensar na nossa formação. Essa é uma formação excludente. A colonização de Rondônia, quando foi realizada a partir do modelo agrícola, desconsiderou a pré-existência do índio e doou as terras indígenas aos colonos, provocando outro acirramento do conflito e uma nova letalidade no conflito. Isso é muito bem apresentado naquele documentário, Na Trilha dos Urueu-Auau. Mas hoje em dia nós temos um problema novo. Né? Estamos aí diante da manchete. Polícia Federal faz uma devassa nas contas da CESAI e prende um monte de pessoas. Mas a Polícia Federal não foi desobstruir as invasões que estão ocorrendo na TI Urueu-Auau e na TI Caripuna, onde milhares de madeireiros e outros invasores agrários estão retalhando as terras indígenas já demarcadas e constitucionalmente protegidas como cláusulas pétreas. E ninguém vai lá defender. Estão esperando que esse conflito exploda. Né? Mas fica muito fácil entrar aqui na CESAI e fazer todo esse estardalhaço. Respeito. Errado é errado.
Mas há um outro lado errado também, e está se apostando em alguém que atire ou a primeira flecha ou a primeira bala e acerte alguém, para a gente ver como isso vai se desenrolar, né? Por outro lado, os indígenas deram um grande espetáculo de cidadania a essa nação ao realizarem com extremo sucesso o ATL, o Acampamento Terra Livre em Brasília, obrigando o atual governo a recuar por 4 vezes consecutivas em suas disposições anti-indígenas, né? Primeiro, ele teve que reconsiderar a questão de fazer da saúde indígena um problema municipal, que é impossível de ser realizado. O município não consegue cuidar dos munícipes em área urbana ou em área rural, que dirá em área florestal, né? Não há formação para isso, não há equipe para isso, não há estabelecimento para isso. O indígena que for transportado para o município morre aos primeiros contatos com as doenças locais, né? Em segundo lugar, na primeira tentativa de se retirar a FUNAI do Ministério da Justiça e entregá-lo ao Ministério dos Direitos Humanos, que é incompatível. Nesse momento é absolutamente incompatível. Nós sabemos que a nossa ministra exigiu publicamente o direito das igrejas evangélicas de exercer a livre catequização do indígena. Isso vai contra todos os princípios humanitários defendidos tanto pelos direitos humanos quanto pela ONU e qualquer outra instituição, né? Depois, o movimento indígena conseguiu fazer retroagir a questão de entregar a demarcação de terras ao Ministério da Agricultura, que hoje é controlado por ruralistas que querem tudo, inclusive os 13% do território nacional que estão na mão de indígenas, que eles consideram um absurdo. E aí eu pergunto, quantos por cento da propriedade nacional estão na mão de latifundiários, né? Qual é o percentual de terras da sociedade nacional realmente entregues à massa popular camponesa, que é quem produz o alimento cotidiano, uma vez que os nossos grandes ruralistas estão preocupados em exportar commodities, o que é um grande processo também, porque alimenta a produção brasileira, mas é o processo sob o qual nós fomos fundados. O Brasil surgiu como uma colônia produtora de commodity, no caso a cana-de-açúcar, e hoje continua com o pensamento colonial produzindo commodity, no caso a soja, entre outros. Nós não mudamos desse sistema. Então, pensar que terra indígena é de mais e índio é de menos, é a mesma coisa pensar que terra brasileira é de mais e ruralista é de menos. Tá, eu preciso chamar um intervalo comercial. Eu acho que foi dado o recado da questão indígena. E eu preciso falar do Flor do Maracujá. Ah, vamos. Que é uma coisa aqui de Porto Velho que está com um problema danado. E eu vou ter pouco tempo para falar disso. Tá? Então é jogo rápido. É num lá. Outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar.
Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Voltando. Flor do maracujá, eu não entendo, cara. Um negócio bonito, que vendia uma alegria de viver fantástica na capital, era uma referência. Aliás, nós vivíamos um mês de junho, julho de festa aqui. Começava nas micaretas, né, que mal ou bem botava 100 mil pessoas na rua. Tá? Apesar dos erros que tinha ali, você deixava o povo ver os grandes artistas de baixo ali, você assistia da rua. Aí depois vinha uma expofeira que tinha de tudo, agronegócio, tinha tudo. Também tinha erro, porque, de novo, o dinheiro público estava financiando a iniciativa privada sem resposta social. Tá? Nesses dois eventos acontecia isso. Mas aí tu tinha o terceiro, que era logo em seguida tu te preparava para o terceiro, que era o Flor do Maracujá. E o Flor do Maracujá era uma expressão genuína amazônica. Exato. Tinha as quadrilhas, que é uma coisa que não é nossa, vem do Nordeste, mas era tão bonito que a nossa quadrilha aqui, a Rádio Farol, era a segunda melhor do Brasil, parece que era. Né? Aí você tinha os boi-bumbás daqui, que eram fantásticos. Foi tudo pro pau, tem ano que não tem, ninguém é mais dono da cria, todo ano é dificuldade, não deu para se programar. E o tempo vai rolando, as coisas vão se descaracterizando, as pessoas vão se desacostumando. E aí acaba morrendo as expressões culturais. Mas com você a palavra, 3 minutos, tá? Então, 3 minutos. Nós temos um circuito junino amplo. Esse circuito junino começou em abril, com as primeiras mostras e concursos de personagens juninos, que é feito por cada grupo de quadrilha ou de boi. Todo fim de semana tem. E nosso circuito junino vai terminar em outubro com os últimos grandes arraiais. Dentro desse processo todo, na sexta-feira, dia 24, começou o Flor de Cacto, que é o maior arraial municipal. Ele vai durar até 2 de junho. E logo em seguida está programado o Flor do Maracujá, que deveria começar no dia 27 de junho e ir até julho, durante 10 dias. Tá? Mas está havendo problemas porque em 2013 o governo abandonou o Flor do Maracujá e, por conta de insistência do Ministério Público, ficou evidente que não poderia haver repasse de verba pública para os grupos juninos. Essa tarefa foi assumida com dificuldade pela Federon, que vem conseguindo patrocínios e realizado o Flor de Maracujá, fazendo uma gestão do próprio Flor de Maracujá. Então, desde 2013, nós temos uma sequência de atividades. E onde o poder público resolveu fazer intervenções nessas festas, ele literalmente, como você já mostrou, destruiu as festas. Nos últimos 10 anos acabou o carnaval de rua, foi destruído completamente. Eu nem me esqueci, eu até me esqueci do carnaval de rua. Completamente. Tinha me esquecido. Nos últimos 10 anos acabou a Expovel. Nos últimos Acabou 10 até o anos parque da acabaram Expovel. os concursos de fanfarra. Nos últimos 10 anos, todas as festas populares, os carnavais fora de época, foram totalmente destruídos na medida em que o poder público fez intervenções. Então, um ato que eu acho que foi acertado foi esse distanciamento do Flor do Maracujá. Mas agora, me parece que é uma política de tentar retomar e ignorar o trabalho legítimo da Federon. E a Federon fez uma audiência pública na Assembleia Legislativa com o deputado Jair Montes e com o deputado Marcelo Freixo, o Marcelo, esqueci o sobrenome, que tentou impedir o racha completo e está tentando mediar uma conciliação. Então, na manhã de segunda-feira, nós vamos ter uma nova rodada de negociações com a Sejusel e com o superintendente Jobson
para ver se nós conseguimos delimitar papéis que competem ao Estado e que competem à FEDERON. Essa é a nossa maior expectativa. Não havendo possibilidade de entendimentos, aí sim, a FEDERON terá que se retirar da competição, né, da apresentação de quadrilhas e bois bumbás do 38º Flor de Maracujá, uma festa que está beirando os 40 anos. E aí provavelmente vai haver um Flor do Maracujá, onde se apresentavam pelo menos 20 grupos juninos, sem a maioria desses 20 grupos juninos. E por hoje é só. Muito obrigado. Obrigado, São pessoal. 3 assuntos que deviam ser expulsados em 1 hora, mas é o que temos é meia. Muito obrigado. Espero ver você de novo aqui assim que possível. Sempre que possível. E não esqueça a nossa casa, tá? Pode deixar. Aqui, como é que é? Você não vem porque não quer, porque falta de carinho não é. Eu sei disso. Tá bom? Essa frase está boa. Só dá pra Tchau, dar pessoal. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, professor Marcos. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.